Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, mas afinal, o que nós vamos ver nesta aula? Acompanhe aí comigo o objeto de conhecimento. Conhecimento das funções sintáticas dos elementos textuais, linguística textual, concordância e regência verbal e nominal. Já o nosso detalhamento: leitura e análise de textos em diferentes linguagens e gêneros na percepção de aspectos sintáticos, estrutura e ordem dos constituintes discursivos, nos processos de coordenação e subordinação de orações, concordância e regência com o objetivo de ampliar a compreensão da ação comunicativa nos diferentes campos de atuação e diversas mídias. Então, gente, vamos à nossa aula? Gente, temos aqui a seguinte frase: as meninas são lindas. E aí, será que faz sentido para você? Ou você fica com aquela cara assim, o negócio tá estranho aí, professora, tem alguma coisa que não está batendo, que é uma expressão aqui do Amazonas, ou tem alguma coisa aí que não está concordando, não é o modo aí como nós falamos no Amazonas. Então, se a gente prestar bastante atenção, nós vamos perceber que menina é a palavra principal, porque é o substantivo, e aí o verbo não está concordando com menina, linda está concordando, mas o artigo também não está concordando ali do outro lado. Então, gente, perceba que não há concordância, não há uma harmonia aí. Por quê? Porque o verbo não está concordando com o substantivo, nem o artigo está concordando com o substantivo. Então, quando esse tipo de situação acontece, não há harmonia entre os elementos da frase, eu digo que não há concordância, beleza? Quando eu falo especificamente do verbo, eu estou falando de concordância verbal. Quando eu vou falar de outros elementos que não são o verbo, aí eu vou falar de concordância nominal. Mas antes eu quero trazer um conceito aí para vocês. Acompanhem comigo. Então, afinal, o que é concordância, professora? Olha o que está dizendo aí, ó. Concordância, de acordo com o dicionário Michaelis, é o acordo ou harmonia entre pessoas ou coisas. Já entendi, professora. É harmonia, é acordo. Agora, veja ali embaixo. Ao trazer essa ideia para as palavras, percebe-se que é quando há concordância entre artigos, numerais, pronomes, adjetivos e substantivos. Portanto, trata-se da concordância nominal. Então, agora vamos entender isso com alguns exemplos aqui. E aí a gente vai entender o que está dentro deste conceito. Os meninos vieram aqui. Então, perceba que meninos, lembrando, antes de eu explicar aí, que menino é substantivo. Mas, professora, o que é substantivo? É tudo aquilo que nomeia. Então, se eu digo, qual o nome disto? Aí você vai dizer, sapato. Olha o nome do utensílio, do objeto, não sei como vocês pensam, o sapato. Qual é o nome disto aqui, ó? Isto inteiro, você vai dizer, é mão, se forem as duas mãos, não é? Então, perceba que substantivo é aquilo que dá nome às coisas. Então, é o substantivo que vai direcionar o verbo. Se o substantivo está no singular, então o verbo vai para o singular. Só é se lembrar da concordância verbal. E aí, isso também vai servir para os outros elementos. Se o substantivo está no singular, então artigo, então numeral, então adjetivo também vão para o plural. E se ele estiver no singular, todo mundo vai para o singular. Deu para entender? Então, quando eu digo meninos, meninos está no plural, eu não estou falando de um menino, eu estou falando de dois ou mais meninos. Então, o artigo que vai acompanhar meninos tem que concordar com meninos. Eu não vou dizer o meninos, não, eu tenho que dizer os meninos, porque eu tenho que concordar aí. Perceba também que o verbo está concordando ali, ó, vieram. Eu não posso dizer os meninos veio. Embora, não sei se vocês já ouviram
no nosso dia a dia, as pessoas falarem nós vai. Então, se a gente pensar, realmente existe uma falta de concordância. Às vezes a gente até usa para brincar. Ah, nós vai aí. Mas se eu pensar, não está havendo uma concordância. Essa ideia também tem que estar presente aí. Se todo mundo está no plural, todo mundo para o plural. Se todo mundo está no singular, todo mundo vai para o singular. E aí, quem é que comanda isso? O substantivo. Vejam o próximo caso. Esses são os meninos lindos. Na verdade, esses são os meus meninos lindos, não é? Perceba que outra vez o substantivo meninos está direcionando os elementos aí. Então, eu vou dizer meninos, então eu tenho que dizer esses, porque tem que concordar com meninos. Eu vou usar o artigo, então vai ser os, porque tem que concordar com meninos. Eu estou falando aí de meus, sim, tem que ser meus, porque está concordando com meninos. E se eles são lindos, tem que estar também concordando com meninos, afinal, meninos está no plural. Então, perceba que eu não estou falando de verbo agora. Eu estou falando de adjetivo, pronome, artigo, porque aí sim eu vou ter a concordância nominal. Eu estou falando de nomes e não de verbos, ok? Agora eu quero que vocês entendam o conceito geral da concordância nominal, que é o que nós chamamos de regra geral. Olha o que vai dizer aí, ó. A regra geral é que os determinantes, quem, professora? Artigo, pronome, numeral e adjetivo concordem com o substantivo. É tudo isso que eu já falei para vocês, não é? Então, se eu falo, por exemplo, bolas, bolas, sabe aquela bola de futebol? Eu não sei, eu não sou boa em futebol, né, gente? Então, deve ser bola de chutar, não sei. Então, perceba que se eu estou falando bolas, então, eu vou usar um numeral, então eu tenho que dizer 2 bolas de futebol, por exemplo, 3 bolas de futebol. Ok? Deu para entender? Agora sim, eu quero que vocês entendam outra situação comigo. Nós temos a regra geral, que é isso daí, mas nós temos uma situação aí. Vejam comigo. Então, é o que eu vou chamar de particularidades da concordância nominal. Vamos entender, vamos ler o conceito e depois vamos entender o que isso quer dizer. As particularidades dizem respeito ao não seguimento da regra geral. Alguns casos fogem do padrão. Então, a regra geral é substantivo no singular, todo mundo vai para o singular. Substantivo no plural, todo mundo vai para o plural. Mas, agora eu quero que vocês foquem em mim aqui. Existe uma situação em que não vai ser a regra geral. Então, se eu não estou falando da regra geral, eu só posso estar falando das particularidades. Ou seja, são regras que não vão seguir a regra geral. Elas vão se diferenciar porque elas têm regras específicas. E é delas que eu quero falar agora nesta aula. Então, acompanhem comigo aí a primeira regra. Vejam aí. Adjetivo anteposto a 2 substantivos. Então, o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. Como assim, professora? Vocês vão entender agora com a regra. Vejam aí na cartela. Olha o que vai aparecer aí para vocês. Lindo o menino e a menina. Perceba que o adjetivo está antes do substantivo. Então, quando o adjetivo está antes do substantivo, eu digo que é o adjetivo anteposto. Então, a regra é adjetivo anteposto antes do substantivo, beleza? Então, o que vai acontecer aí? Eu sempre vou concordar com o mais próximo. Beleza? Então, lindo o menino. Quando vem antes, eu sempre concordo com o mais próximo. Combinado? Então, se o mais próximo é menino, o adjetivo lindo vai concordar com ele. Lindo o menino e a menina. Então, essa é a nossa primeira regra, beleza? Agora, eu quero que vocês vejam outra regra comigo. É qual, professora? Adjetivo posto a 2 substantivos. Como assim, professora? Vamos entender aí, ó. O adjetivo pode concordar com o substantivo mais próximo ou vai para o plural masculino. Vamos entender isso com a cartela que vai aparecer aí. Veja o exemplo.
garrafa e computador velho. Então, veja que o adjetivo está depois dos dois substantivos. O primeiro substantivo é garrafa e o segundo substantivo é computador. Perceba que o adjetivo está depois dos dois substantivos. Mas preste atenção também em uma situação. Garrafa é feminino e computador é masculino. Então, vamos entender a regra. Quando eu tenho dois substantivos de gêneros diferentes, eu posso fazer o seguinte: o adjetivo pode concordar com o mais próximo, no caso aí eu posso concordar com computador, ou eu vou jogar para o plural masculino, que aí vai ficar velhos, ó. Garrafa e computador velhos. Eu joguei para onde, professora? Eu joguei para o plural masculino. Então, essa é a nossa segunda regra. Quando eu tenho dois substantivos e depois deles eu tenho um adjetivo. Se forem de gêneros diferentes, o adjetivo ou concorda com o mais próximo ou vai para o plural masculino, beleza? Agora eu quero que vocês entendam outra regra comigo. Vejam aí. Bastante e bastantes. Então, o que vai acontecer? Bastante varia quando indicar vários, ficando bastantes. Caso indique muito, fica invariável. Professor, eu não estou compreendendo. Vocês vão compreender agora aí com um exemplo. Veja o seguinte. Eu dancei bastante, ele tem bastante livros. Então, vamos entender o seguinte aí no exemplo. Se eu dancei bastante, eu quero dizer que eu dancei muito. Perceba que eu estou intensificando a minha dança. Eu não só dancei, eu dancei bastante. Portanto, essa ideia aí está com ideia de quê, professora? De muito, muito no singular, beleza? E aí ele vai ficar bastante, não bastantes, ok? Vou já dar uma dica para vocês a respeito disso, mas vamos ver o segundo exemplo. Ele tem bastantes livros. Perceba que eu posso trocar bastante por vários, ok? Eu posso dizer que eu tenho vários livros. E aí ele vai ficar no plural, né? Porque o substantivo livros está no plural. Qual é a regra? Quando bastante fizer referência a um verbo, ó, dançar é verbo. Quando fizer referência a um adjetivo ou fizer referência a um advérbio, ele sempre vai ficar bastante. E se ele fizer referência a um substantivo, ó, livros é substantivo. O que vai acontecer com ele, professora? Ele vai para o plural se o substantivo estiver no plural. Então, vamos só entender a situação aí. Se eu estiver dizendo que é muito, então vai ficar bastante. E se eu estiver indicando que são vários, então vão para o plural aí, no caso a palavra bastante vai para o plural, caso, né, a palavra esteja no plural. Beleza? Agora nós vamos entender outra regra que é obrigado e obrigada. Talvez essa soe um pouquinho estranha e vocês vão entender o porquê. Obrigado e obrigada concordam com o substantivo a que se refere. Então vocês vão ver agora os exemplos. Acompanhe aí comigo. Olha o que vai dizer cada um dos exemplos. Vejam aí. Então, os exemplos. O primeiro, no caso, a aluna disse obrigada. Toda vez que eu utilizar a expressão de agradecimento, sabe quando você recebe um presente e vai agradecer? Pois é, se for uma pessoa do gênero feminino, é assim que a gramática entende, então vai ficar obrigada. O obrigada está concordando com a aluna. E se for do gênero masculino, professora, como a gramática entende? Vai ficar obrigado. Aluno, obrigado. Veja aí que está concordando. O aluno disse obrigado. E se for plural feminino, professora, também vai concordar. Talvez sejam as frases mais estranhas, né? Porque fica aí, ó. As alunas disseram obrigadas. Sim, é isso mesmo.
E os alunos disseram obrigados. Também é estranho, mas é a forma como a gramática entende e diz que está adequado, beleza? Então, se eu estiver falando aí do singular feminino, obrigada. Se eu estiver falando do masculino singular, é obrigado. Se eu estiver falando do plural feminino, obrigadas. E se eu estiver falando do plural masculino, obrigadas. Então, essa é a nossa outra regra. Agora, eu quero que vocês vejam mais uma comigo, que é o caso de caro, cara, no sentido de ser, sabe, gasto, enfim, muito elevado, ok? Caro varia quando indica aquilo que tem preço elevado, viu aí? Ficando caro. Caso indique de modo dispendioso, fica invariável. Professora, eu não entendi não. Vejam agora com os exemplos. Olha aí. Milena pagou caro por essa atitude. Perceba que aqui eu não estou... Vou marcar para vocês perceberem. Veja que eu estou aqui falando não com o sentido de que algo que eu comprei foi caro. Não é esse o sentido. Mas eu estou dizendo que eu paguei muito por essa atitude, ou eu sofri muito, é nesse sentido. Então, quando o caro tem esse sentido, ele vai ficar invariável, do jeitinho que está aqui. Perceba também que caro está fazendo referência a um verbo. Então, quando isso acontecer, caro fazer referência a um verbo, ou a um adjetivo, ou a outro advérbio, ele sempre vai ficar caro, beleza? Agora, se ele indicar que eu comprei alguma coisa e essa coisa foi assim cara, sabe? Eu gastei muito dinheiro com isso, aí se estiver no plural vai concordar, ó. Milena comprou passagens caras. Perceba que eu gastei aí, eu coloquei dinheiro, digamos, na mesa para pagar por essas passagens. Então, como passagens está no plural, caras vai para o plural. Então, fica aí, Milena comprou passagens caras, ok? Agora eu quero que vocês vejam outra regra comigo que é bastante utilizada quando nós estamos num ambiente de trabalho e nós vamos fazer o envio de um e-mail. Qual é, professora? A expressão anexo, a expressão anexa e a expressão em anexo. Como é que fica aí, professora? Então, veja, anexo e anexa concordam com o substantivo a que se refere. Já a expressão em anexo fica invariável. Professora, eu não compreendi essa situação. Vocês vão compreender agora com os exemplos. Vejam aí, olha só. Seguem anexas às fotos. Perceba que a expressão não é em anexo, a expressão é apenas anexa, não tem o em aí na frente. Então, se eu estiver falando, por exemplo, de um plural, o que vai acontecer? Esse anexas vai concordar com o substantivo aí. Então, eu estou falando anexas porque o substantivo é fotos, está no plural, beleza? Agora, se o substantivo estivesse no masculino plural, agora eu vou dizer anexos, porque tem que concordar aí, beleza? E a expressão em anexo, professora, vai ficar invariável, do jeitinho que está aí. Agora perceba o seguinte, se eu trocasse, por exemplo, a palavra foto por foto, na verdade, se eu trocasse o plural, fotos, né, pelo singular que é foto, como que ficaria anexas? Será que vai ficar anexas? Óbvio que não, né, gente? Vai ficar anexa, porque eu preciso concordar com o substantivo. Agora, se fosse a troca de vídeos por vídeo, ou vídeo, como nós falamos aqui no Amazonas, não é? Então, se eu estou falando agora de um substantivo que está no singular e é masculino, então a expressão fica anexo. Segue, aí o verbo também teria que concordar, não é, gente? Segue anexa a foto, segue anexo o vídeo. Mas como está tudo no plural, veja que todo mundo está concordando aí. Já a expressão em anexo fica sempre invariável, do jeitinho que está aí. Mesmo que aqui fosse, por exemplo, fotos do jeito que está, mesmo que aqui fosse vídeos
ou se fosse vídeo, se fosse foto, não interessa. Sempre fica do jeitinho aí que vocês estão vendo, invariável sempre, beleza? Então, só é lembrar, sem o em vai variar. Com o em, aí a gente vai ficar o quê? Invariável, ok? Agora eu quero que vocês vejam outra regra comigo, que é o caso de é proibido, é necessário. Então, tais expressões só variam quando o substantivo é determinado. Caso contrário, fica invariável. Professora, não entendi essa regra aí. Então, vocês vão entender agora com um exemplo. Vejam aí comigo. Então, nós temos 4 exemplos e eu quero que vocês vejam o seguinte. A primeira expressão diz assim: é necessária a revisão. Perceba que o substantivo revisão está acompanhado de um artigo a. Portanto, nós dizemos que ele está determinado, ok? Aí a expressão necessária, é necessária no caso, vai concordar, ó. É necessária a revisão. Mas perceba que no segundo caso, o a não está presente aqui, ó. Vocês perceberam? Então, o artigo não aparece, logo, revisão é um substantivo que não está determinado. E aí, a expressão é necessário vai ficar invariável, ou seja, vai ficar no singular masculino, ficando é necessário revisão. É até um pouco estranho, não é, gente? Porque talvez você fale assim, é necessária a revisão. Mas para a gramática nós precisamos avaliar a situação aí de que falei. Se estiver com o determinante, no caso com o artigo, vai concordar. Se não estiver, vai ficar do jeitinho aí que vocês estão vendo. A mesma situação vai servir para a expressão é proibida, é proibido. Então, é proibida a entrada. Perceba que entrada está o quê? Determinado. É um substantivo que está determinado porque vem, ó, acompanhado de artigo. E aí, a expressão proibida, é proibida, vai concordar aí. Diferentemente de quando não há, por exemplo, ó, artigo. Eu só estou falando entrada. Então, o substantivo não está determinado, portanto, a expressão vai ficar do jeitinho que está aí, ó, no masculino singular. É proibido entrada. Então, não sei se vocês já viram por aí a expressão entrada, não é? Nas placas, e aí não sei se vocês já viram essa situação da regra, mas agora vocês já sabem, se vier com artigo do jeitinho que está aí, ó, é proibida a entrada, se não vier com artigo vai ficar é proibido entrada, beleza? Então, essa é a regra. Agora eu quero que vocês vejam outra situação comigo a respeito ainda das particularidades. É o caso de meio, meia. Então, veja aí, meio varia quando indicar metade, ficando meia. Caso indique um pouco, fica invariável. Antes de eu falar da regra, é importante lembrar que meia pode significar aquele instrumento que você usa para calçar com tênis. Isso daí também é meia, beleza? Mas agora a gente vai entender outra situação, outra ideia a respeito de meia, indicando metade. Então, pelo amor de Deus, não vai dizer por aí, eu estou falando de meia metade. Você não vai colocar a meia, né, gente, pela metade. Não é isso que vai acontecer. Mas eu quero que vocês entendam isso dentro das frases a seguir. Então, acompanhe o raciocínio aí comigo nos exemplos. Comi meia maçã. Carol está meio cansada. Então, vamos entender a situação aqui, gente. Quando eu digo comi meia maçã, perceba que eu posso trocar meia por metade, ok? Ou seja, eu comi metade de uma maçã. Então, quando o substantivo é feminino e o meia está indicando metade, perceba que vai haver a concordância. Eu comi meia maçã. É diferente do segundo caso. Carol está meio cansada. Agora, o meio não está indicando meia. Na verdade, eu vou até desenhar aqui para vocês entenderem a lógica, não é? Mas depois eu vou apagar. Eu não posso dizer que Carol está metade cansada, ou seja, daqui para cima ela está cansada e daqui para baixo ela não está cansada. É por isso que eu não posso colocar meia aqui. Não é esse o sentido, ok, gente? Pelo amor de Deus.
Vou já apagar o desenho, só para vocês entenderem agora o raciocínio. Mas eu posso dizer que a Carol por inteiro está o quê? Um pouco cansada. Então, quando o meio indicar um pouco, ele vai ficar do jeitinho que está aí, ó. Eu estou um pouco cansada. E aí, qual é a regra para ficar meio? Quando o meio fizer referência, por exemplo, a um adjetivo, cansada é um adjetivo, é uma característica aí de Carol. Então, quando o meio fizer referência a um adjetivo, a um verbo ou a um advérbio, ele sempre vai ficar assim, indicando aí um pouco e dessa forma que vocês estão vendo. Mas se agora indicar metade, aí vai variar. Então, por favor, gente, não fiquem falando por aí que vocês estão, no caso, especificamente as mulheres, estão meia cansada ou estão meias cansadas, porque não tem como fazer essa lógica. Eu não posso dizer que eu estou metade cansada e a outra metade não. Isso não é possível, tá bom? Mas eu posso dizer que eu estou meio cansada, ou seja, um pouco cansada. Aí sim faz sentido, beleza? Agora a gente vai fazer uma síntese a respeito do que nós vimos nesta aula. Então acompanhe aí comigo. Olha o que vai aparecer. Em síntese, nós vimos o conceito de concordância. Então, professor, o que é a concordância? Então, nós temos dois tipos, não é? A concordância verbal, quando eu estou falando do verbo ligado ao substantivo, aí o substantivo vai dizer, olha, se eu estou no plural, o verbo vai para o plural, se eu estou no singular, eu vou para o singular, beleza? Claro que existem também as particularidades, assim como nós vimos nesta aula. E aí, do outro lado, eu tenho a concordância nominal. É quando o substantivo, por exemplo, está no plural, daí o artigo, o adjetivo, o numeral precisa também concordar com esse substantivo. Se está no plural, todo mundo vai para o plural. Se está no singular, todo mundo vai para o singular, beleza? Só que existem algumas situações que fogem dessa regra geral, dentro da concordância, que são as particularidades da concordância. Então, quando eu estou falando de particularidades, são aquelas situações em que o substantivo não vai comandar todo mundo. Existem situações específicas para tal ocasião. É o caso, por exemplo, de meio. Nós vimos agora há pouco, não é? Se eu estou falando ali que é um pouco, né? No caso, eu estou um pouco cansada, então ele não vai ficar meia para indicar que é meia cansada, porque existe um sentido próprio para o meio naquele contexto. É diferente, por exemplo, de eu dizer que eu comi meia maçã. Aí sim faz sentido. Então, as particularidades são aquelas regras em que eu fujo do padrão. Eu não vou seguir a regra geral. Eu vou seguir a particularidade, uma regra à parte, porque, por exemplo, eu posso ter dois sentidos. E a depender do sentido, eu posso ter a concordância ou não. É o caso, por exemplo, de anexo também, com a expressão especificamente em anexo. Ah, mas professor, está no feminino, está no plural. Não me interessa, ele sempre vai ficar invariável, mesmo que todo mundo ali ao redor esteja no plural, esteja no feminino ou no masculino. Sempre vai ficar invariável. Então, vamos só relembrar aqui. A concordância é a harmonia entre os termos. E eu vou ter a regra geral, que é todo mundo concordando, mas vai haver momentos em que essa regra, ok, não vai ser o quê, gente? Seguida, porque eu tenho sentidos próprios para determinadas palavras e aí elas vão seguir outras regras, beleza? Então eu espero que você tenha entendido, eu sei que o conteúdo foi bastante denso, não é? Mas eu espero realmente que você tenha entendido e eu fico por aqui.